Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Out, a 8ª série deste podcast, vamos conhecer a alumni da Universidade do Porto que optaram por viver e trabalhar no estrangeiro depois de concluírem os estudos na UPorto e que perspectivas antecipam para o futuro. Fique connosco para conhecer a vivência destas experiências. Hoje temos connosco no Alumni Mundos Diana Couto, que terminou o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto em 2010, foi de Erasmus para Londres, voltou a Portugal, fez um doutoramento em Ciências Farmacêuticas na mesma faculdade e, pelo meio, ainda fez uma estadia de investigação no âmbito do seu doutoramento na Université Paris-Saclay, nos arredores de Paris, onde conheceu o seu futuro marido. Hoje trabalha na área da farmácia comunitária, na capital francesa. Olá, Diana, bem-vinda ao Alumni Mundos. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Diana, tu nasceste em Espinho, aqui bem pertinho, tiraste o curso de Ciências Farmacêuticas, mas sempre quiseste conhecer o mundo. Conta-nos um bocadinho da tua história. É assim, eu sou alguém que se adapta facilmente a novos ambientes, que gosta muito de viajar. Mas ainda assim não posso dizer que o facto de emigrar que fizesse parte inicialmente dos meus planos. Eu entrei na Faculdade de Farmácia em 2005, na altura queria Medicina, não vou dizer o contrário, mas por centésimas não entrei, e depois gostei do curso, nem sequer pensei em trocar, em mudar. No ano seguinte continuei. E pronto, fiz o meu percurso tranquilamente, fiz o meu curso acabei em 2010, fui de Erasmus e quando acabei, em 2010, comecei o meu doutoramento. Pensei talvez que fazer investigação fosse uma boa ideia, até porque já tinha tido uma experiência como aluna de iniciação à investigação na Faculdade de Farmácia também, e aí continuei. O problema foi que aí em 2010 o mundo estava a atravessar uma crise económica e Portugal, mais do que muitos outros países aqui à nossa volta, sofreu muito com essa crise. Comecei a ver que a situação dos farmacêuticos estava-se a deteriorar, que era muito difícil encontrar trabalho aqui, que o trabalho era extremamente mal pago, incluso durante o meu doutoramento, que era um doutoramento académico, arrependi-me um bocadinho de ter feito, porque se fosse hoje em dia, acho que ou não teria feito doutoramento, ou teria feito mais, talvez numa área de indústria, mas não tanto algo tão académico. E comecei a pensar que talvez não tivesse futuro aqui, porque começava a ver que os meus colegas ou não encontravam trabalho, ou encontravam um trabalho muito mal pago. Eu trabalhava, no âmbito do meu doutoramento, 60 horas por semana, era das 9 da manhã às vezes até às 10, 11 da noite, sem parar, porque também o meu projeto me obrigava a isso, era um projeto que tinha incubações de várias horas, e pronto. Começaste a ficar um bocadinho assustada. Comecei a achar que queria uma vida mais estável do ponto de vista económico, que queria trabalhar, mas não ao ritmo que estava a trabalhar. Comecei a sentir-me um bocadinho deprimida, não que estivesse em depressão, mas olhei para o meu trabalho na época como um período um bocadinho negro da minha vida e algo temporário, e cheguei à conclusão que querias mais qualidade de vida, não é? Queria mais qualidade de vida, que tinha que encontrar uma alternativa. E foi aí que comecei a pensar, vou emigrar, vou tentar ver algo lá fora, vou acabar o meu doutoramento. Houve momentos, muitas vezes, que pensei em desistir a meio, deixar tudo para trás e ir para o estrangeiro. Tive muito apoio dos meus pais que me disseram, não, agora começaste, vais acabar. E então pensei, não, agora meti-me nisto, vou levar as coisas até ao fim. E pronto, acabei o meu doutoramento, consegui na altura acabá-lo, com distinção. Mas, poucos meses antes de eu acabar, fui fazer um estágio para a França e pronto, e gostei muito. E conheci o que é atualmente o meu marido, na altura namorado. Não digo que foi o facto de ter conhecido que me levou a emigrar, porque o facto de emigrar já estava decidido. Se talvez não tivesse conhecido, em vez de ter ido para Paris, para a França, talvez tivesse pensado em ir para o Reino Unido ou para outro país. Na altura, ainda o Reino Unido fazia parte da Comunidade Económica da União Europeia, ainda não tinha havido o Brexit.
Mas pronto, o facto de ter conhecido e também de me ter adaptado bem à França, pensei, pronto, ele está aqui, para que eu procurar noutro lugar? Vou acabar o meu doutoramento e volto para cá. E foi isso que aconteceu, não é? Foi isso que aconteceu. Efetivamente. Tu, durante o teu percurso académico, nunca pensaste, quer dizer, só quando terminaste o curso é que pensaste em sair de cá? Nunca tinhas pensado em mudar de país? Não, é assim, eu gosto muito de ir ao estrangeiro, mas mais como gostava. Vamos como dizer turista? Assim, como turista, para viajar, para conhecer novas culturas. Eu gosto sempre de andar aqui e ali. Sempre foi algo que fez parte da minha personalidade e continua a fazer, não vou dizer que não. Mas eu tenho as minhas raízes aqui, nunca, pronto, vivia na altura em Espinho, uma cidade agradável, à beira da praia, perto da segunda cidade maior do país, do Porto. Não posso dizer que tivesse uma vida má. Vivo num sítio que pode-se dizer privilegiado, não tinha razões, se não fosse a parte, digamos assim, económica e toda esta situação de crise e a falta de qualidade de vida que se vivia na altura no país, se não fosse isso, não havia razão para ter saído. Tu, neste momento, vives em Paris, gostas de viver em Paris? Gosto. É assim, não vivo em Paris, mas não vivo muito longe, vivo nos arredores de Paris, a 15 km de Paris, na zona sul de Paris. Isso é quase Paris, não é? É quase Paris. É muito perto. Se apanhar o comboio ou se for de carro, em meia hora, às vezes nem isso, estou em Paris. Sim. Mas posso dizer que é uma cidade multicultural, digamos assim. Acho que toda a gente tem essa visão de Paris. Há pessoas de todo o mundo, mesmo. E há muitos portugueses. Aliás, sabe-se que a segunda cidade do mundo onde há mais portugueses nem sequer é o Porto. A primeira é Lisboa, a segunda é Paris. Ou seja, Paris tem mais portugueses que o próprio Porto. Sim. É uma cidade onde as pessoas, se estão interessadas nisso, conseguem se adaptar facilmente. E uma coisa que eu gosto muito da cultura francesa é que os franceses, ao nível do trabalho, são pessoas que gostam de viver a vida, são pessoas que gostam de ter um bom equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, digamos assim. Claro, tem que se trabalhar, tem que se fazer bem o trabalho, são exigentes, é normal, isso acho que é algo que é pedido a qualquer pessoa que seja minimamente profissional. Mas acho que consegue-se ter um bom equilíbrio, consegue-se ter uma boa qualidade de vida, consegue-se ter um salário bastante mais aceitável aos salários que, pelo menos quando eu saí, que eu fui embora definitivamente em 2015, eram pagos em Portugal. Acho que não me arrependo da minha decisão, muito sinceramente. Gostas de viver na cidade, não é? Também sim. É diferente, não é? Também estás ali mais no centro da Europa, não é? Ali 2 horinhas estás na Bélgica, não é? Sim, se calhar Luxemburgo, Suíça. Menos até. A Bélgica fica mesmo ao lado, até apanhando o Thalys, o comboio que vai até Amsterdão, o TGV que vai até Amsterdão. Acho que é mesmo, eu por acaso até já fui, há uns anos atrás, 1 hora. Pois, mesmo, consegues, 2 horas não é? Estás ali no centro da Europa, não é? É super, também é bom para a tua necessidade, não é? De viagem, para o teu gosto. O que é que te custou mais quando tu chegaste a Paris? Confessaste-nos que no início foi ir a um restaurante. Sim. É assim, eu não é que seja uma pessoa gorda, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa baixinha e de estatura baixa e peso, vamos dizer, normal, nem gorda nem magra, mas eu sou alguém que gosta muito de comer. E estava habituada, na altura, a ir aos restaurantes aqui em Portugal e a comer bem, a comer em grande quantidade. Generosas, não é? Generosas, porções generosas, vamos dizer assim. E quando comecei a ir aos restaurantes em França, apercebi-me que as porções não eram tão generosas como em Portugal. E isso no início custou-me um bocadinho, porque eu ainda me lembro que às vezes eu ia comer, ia ao restaurante, comia, saía de lá cheia de fome e ainda ia ao McDonald's comer um hambúrguer. Mas era no início, porque entretanto depois habituei-me. Eu acho que eu mesma habituei-me a comer menos, habituei-me a esse costume francês. E agora vou a um restaurante, saio de lá satisfeita, sem problema nenhum. Por isso, acho que também, mesmo o apetite, tudo uma questão de hábito. Sim, habituaste, não é? Habituei-me. O que é que te custou mais quando
quando foste para Paris? Foi deixar os amigos e a família cá, não é? Mais a família, ou fazer novos amigos lá? Aliás, eu diria que foi deixar os amigos e a família aqui. Porque fazer novos amigos lá, acabei por fazer. Mas, claro que a família não tem lá. A família está toda cá. Certo. A maior parte das pessoas tem sempre um irmão, um primo, um tio. Em França, no Luxemburgo, a minha família é uma família que nunca emigrou muito. Aliás, a minha família está toda em Portugal. À parte de um tio que emigrou para os Estados Unidos e que até mesmo ele já voltou. Certo. Não tenho família no estrangeiro. Vivem cá, todos têm uma vida confortável em Portugal. Nunca precisaram de emigrar. Eu fui a primeira da família a emigrar. Primeiro imigrante. E isso, estar longe da família, custa, sobretudo desde que a minha filha nasceu, porque às vezes penso, podia deixá-la com a minha família, sinto que às vezes ela devia ter mais contacto com os avós e faz-me sentir um bocadinho em falta com os meus pais e com a minha filha, porque eles não têm um contacto. Mas isso foi um sentimento que veio um bocadinho depois. Porque Quando no ela início, nasceu. quando eu cheguei lá, sentia falta dos meus amigos e da minha família, como sempre senti e vou continuar a sentir. Mas também fiz novos amigos lá e, sobretudo numa fase inicial, saía muito, conhecia muita gente, por isso não foi assim tão difícil quanto isso adaptar-me. Foi mais os que deixaste por cá, não é? Foi mais os que deixei por cá, pode-se dizer. Como é que lidas com a distância, com as saudades da família? Hoje em dia já é mais fácil, não é? Mas em 2015 ainda não era tanto assim. Porque hoje em dia já há as videochamadas, os Zooms, não é? É um bocadinho mais fácil para atenuar as saudades, não é? Sim. É assim, eu não posso dizer, porque Portugal e França são países próximos. Se eu apanho um avião em França, em Paris, em 1h40 minutos estou aqui. E eu venho cá mais ou menos 3 meses. Posso dizer que venho a Portugal mais ou menos umas 4 vezes por ano. E na altura, ainda que não houvesse tanto WhatsApp, as videochamadas como agora, os voos eram mesmo mais baratos do que agora. Porque Portugal em 2015 era um país que não era muito turístico. Não havia muitos turistas que vinham cá. Vir aqui de avião na altura era super barato, mais até do que é agora, digamos assim. E por isso não posso dizer que tenha estado muito tempo sem visitar Portugal. Ou seja, quando vens ficas muito tempo ou não? Não. Aliás, há muito aquela ideia que o imigrante português em França, que vem no mês de agosto, que chega cá no dia 1 de agosto e que vai embora dia 30, 31 e que passa as férias todas em Portugal. Eu não sou assim, de todo. Eu sou aquele imigrante que vem, que não está cá há muito tempo, que vem 4, 5 dias, passar um fim de semana prolongado, tira uns dias no trabalho para colar ao fim de semana, mas que vem mais vezes. E se calhar no verão também venho, mas venho semana e meia, 2 semanas, para aproveitar a família, porque alguns colegas, amigos estão de férias, digamos assim, porque também sinto falta da praia, que isso sim, posso dizer que para mim é o mais difícil, é estar entre o mês de maio e o mês de setembro, não ter praia ao lado, ainda cá o Paris Plage, mas não é a mesma coisa. Nunca fui aí, porque para mim isso não se pode chamar sequer isso praia. Para mim estar longe da praia durante essa época, digamos assim, de primavera-verão, é complicado, por isso preciso da minha semana e meia aqui. Mas também tento usar o resto das férias do verão e não só para ir a outros lugares. Por isso prefiro pouco tempo, mas mais vezes. Digamos assim. Tu sentiste algum choque cultural quando chegaste à França e a Paris? Mais ou menos. É assim, não tanto. Em termos de cultura, a cultura francesa e a cultura portuguesa não são assim tão diferentes quanto isso. O francês é um povo que gosta de viver bem a vida, de beber, de comer, de festejar. Acho um bocado como os portugueses. Já se sabe que aqui há... Agora não tanto, porque Portugal, entretanto, foi um país que muito recentemente se abriu para o mundo e também já começa a acolher pessoas, digamos assim, de outros países, não é?
Quando eu fui embora, eu diria que 95% da população era portuguesa, de origem portuguesa, digamos assim. Lá há mais multiculturalidade, digamos assim, e uma pessoa tem que estar mais aberta a aceitar outras culturas do que em Portugal. Mas a cultura francesa não é assim tão diferente quanto a portuguesa. Talvez o português seja uma pessoa mais aberta que fala mais. Acho que o português sim tem tendência a ser mais falador. Mais amigável, se calhar, não é? Talvez com o francês, mas como em todo lado há tudo. E as pessoas que se têm cruzado no meu caminho em França, muito sinceramente, não tenho razão de queixa. Tenho sido sempre bem recebida, não tenho nada que dizer. Tu viveres fora de Portugal mudou a tua forma de viver e o teu futuro, a tua perspectiva? Um bocadinho. Eu acho que quando estamos aqui, estamos à beira da nossa família, estamos no nosso, digamos assim, temos o nosso círculo de amigos fechado. O facto de ir para fora, digamos assim, chegamos, tudo é novo, não conhecemos ninguém, no meu caso não conhecia mesmo ninguém. Só o teu namorado, não é? Sim, e quando cheguei nem o meu namorado conhecia. Eu, quando fui fazer o meu estágio de investigação, eu cheguei lá sozinha e por acaso conheci o meu namorado durante esse estágio de investigação porque ele estava a fazer doutoramento no mesmo lugar onde para onde eu também fui trabalhar, por isso ele estava lá temporariamente, curiosamente, nesse serviço, digamos assim, nesse departamento, e foi assim que nós nos conhecemos, logo no meu primeiro mês de estadia lá. Mas eu, quando cheguei lá, não conhecia ninguém e pensei, vou passar aqui, na altura eram 3 meses, tenho que conhecer pessoas, tenho que sair, porque senão vou dar em doida, não pode ser, não vim para aqui para trabalhar, mas há um mínimo de vida social que é necessário que uma pessoa tenha. E então, isso obriga-nos, no fundo, digamos assim, a falar com as pessoas, a abrir-nos mais, e esse tipo de abertura, eu acho que quando estamos no nosso país e já temos, digamos assim, tudo de mão beijada, acabamos por, se calhar, ser um bocadinho mais fechados. E essa abertura de espírito, eu acho que a ganhei um bocadinho quando saí. E mesmo agora, perspectivas o futuro, se calhar é mais em França. Tens a tua filha, não é? Sim. Vai ser difícil um dia regressares a Portugal. Sim. É assim, eu não digo que às vezes não gostasse de voltar, mas o problema é que tenho uma profissão fixa, o meu marido também, temos emprego, contratos a longo termo. Certo. Podíamos voltar para cá, mas também gostaríamos de manter a mesma qualidade de vida. E sabemos que temos uma estabilidade profissional, financeira, temos, digamos, um apartamento já comprado. Sim, lá, claro. Que aqui teria que ser começar tudo do zero, e com salário que teria que ser, economicamente não seria o mesmo, seria inferior, e temos medo também de perder em qualidade de vida. Claro. Mas como já estamos adaptados... Mas mesmo com a tua filha, às vezes uma pessoa pensa... quando ouvimos aqueles imigrantes a falar no dia na reforma, volto... Eu acho que depois quando a pessoa tem filhos e os filhos criam raízes, não é? Sim. É mais difícil voltar. Mas na reforma eu acho que aí sim. O problema de Portugal é que não me imagino a trabalhar em Portugal. Ok. Porque as condições, ao nível de condições de trabalho e ao nível das condições de salário económicas, não são as mesmas. Porque se não fosse isso, se, por exemplo, ganhasse agora o Euromilhões e pudesse viver em qualquer parte do mundo, aí sim não voltaria para Portugal. Aliás, se calhar até andava entre um lado e outro, não sei. Sim. Porque Portugal é um país que nos permite ter uma boa qualidade de vida. E mesmo para a minha filha, tem boas escolas. Eu fiz aqui a minha escolaridade toda e nós estamos muito bem preparados. Aliás, lá fora, os estudantes portugueses, digamos assim, aliás, os portugueses são vistos como pessoas bastante trabalhadoras, e os estudantes portugueses são considerados que são pessoas com uma qualificação e um ensino que é bastante bom, digamos assim. Dizem que nós temos muitos conhecimentos, que estamos bastante bem preparados para o mercado de trabalho. Chegamos lá fora e ouvimos elogios que às vezes no nosso próprio país ninguém nos faz. Isso também é importante de dizer. O reconhecimento é outro.
E pronto, e é isso às vezes que nos faz ficar lá. Porque se fôssemos falar da qualidade de vida ou da reforma, pronto, se calhar a minha filha, ou se bem a ter outros filhos, os meus filhos, se calhar vão continuar no estrangeiro, uma vez que eu e o meu marido sejamos reformados. Exato. Mas, e se calhar, aliás, eu tenho o projeto de comprar aqui um apartamento a longo prazo, não já agora, mas a longo prazo. E imagino na reforma passar aqui uma temporada. À beira do mar. À beira-mar, de preferência em Espinho, e o meu marido que é natural do México também, eventualmente, por que não, passar uns tempos no México. Pronto, também ainda falta 30 anos para nos reformarmos, não pensamos ainda muito nisso. Mas, enquanto cidadãos, digamos assim, ativos, não sei, muito sinceramente, não sei se voltarei. Sim, percebo. Então, e o teu marido, sendo do México, os pais dele vivem em Paris? Não. Então vocês não têm qualquer família em Paris? Nenhuma. De nenhuma das partes. E têm que ir ao México também de vez em quando, ou não? De vez em quando. Mas o meu marido ele é menos, digamos assim, apegado à família que eu. E ainda bem, porque as distâncias não são as mesmas. E daqui para o México é mais complicado. O meu marido é da capital da cidade do México. São mais ou menos 12 horas de avião. Paris, cidade do México, um direto, são 11 horas, qualquer coisa, quase 12 horas. Sim, fica um bocadinho mais longe, não é? Já fomos várias vezes. Aliás, a última vez até já fomos com a nossa filha, quando ela tinha ano e meio. Costumamos ir mais ou menos de 2 em 2 anos. Ok. E se calhar passam lá uma temporada maiorzinha, Sim. Aí normalmente passamos mínimo umas 2 semanas e meia, 3 semanas, e pronto, estamos na cidade do México também para ver a família dele, e às vezes também visitamos outros estados do México. O México é um país grande que tem muito para conhecer, e pronto, eu estou longe de conhecer o México. É muito grande. Há muitos estados que eu não conheço ainda. Sim. Vais ter tempo para isso? Sim, vou ter tempo. Quando falaste aqui um bocadinho do mar, tu sentes falta de coisas das quais nunca pensaste vir a sentir? Por exemplo, do mar, ou de um prato típico, do clima? Sentes falta disso quando estás em Paris? Às vezes, mas mesmo isso consegue-se contornar, porque, por exemplo, eu quando chego cá, a primeira coisa que eu faço sempre é ir comer um caldo verde. Mas também não posso dizer que não possas fazer lá, não posso fazer lá, porque com a quantidade de portugueses e de restaurantes portugueses que há em França, nós de vez em quando vamos. Aliás, mesmo o meu marido, que ainda que não seja português, ele gosta muito de comer uma francesinha, e de vez em quando ele diz: "Mãe, vamos ali ao restaurante português comer uma francesinha." E nós vamos muitas vezes. Quando eu digo muitas vezes, não é muitas vezes, não vamos exclusivamente a restaurantes portugueses. Sim. De vez em quando. De vez em quando, uma vez por mês ou uma vez cada 2 meses, vamos a um restaurante português. Mas ainda assim tenho o hábito de chegar aqui e comer uma sopa portuguesa. O sabor parece diferente, não é? E essas pequenas coisas, pronto, nunca se esquecem. Sim, eu percebo. Quando alguém te pergunta sobre como é que é morar fora de Portugal, qual é a mensagem que tu transmites desta vivência? É uma vivência positiva. Agora, claro que nem tudo é fácil. Eu acho que ao nível profissional e ao nível económico temos a vida muito mais facilitada do que vivendo aqui, é um facto. Acho que se consegue colocar mais de lado, consegue-se avançar mais nos projetos pessoais, porque pronto, ao nível, temos mais tempo, ao nível dos horários é mais fácil negociar um horário de trabalho que aqui em Portugal, consegue-se colocar mais dinheiro de lado para avançar em certos projetos pessoais, por isso, nesse aspecto é muito positivo. No aspecto de conhecer pessoas, muito sinceramente também é fácil conhecer pessoas, porque trabalhamos, conhecemos pessoas no âmbito do trabalho, no âmbito pessoal. Agora, aquilo que é insubstituível é a família. Eu tenho a minha família lá, o meu marido e a minha filha são a minha família, mas, por exemplo, agora que a minha filha agora ela tem 2 anos, eu e o meu marido, se queremos ir ao cinema assim ao sábado à noite, não temos uns avós
com quem a deixar durante umas 3, 4 horas. E isso, por exemplo, é uma das desvantagens, é que pronto, quem tem ao menos um tio, uma tia no estrangeiro, alguém na família, tem suporte familiar. Quando não se tem suporte familiar, em alguns momentos as coisas podem ser um bocadinho mais complicadas. Mas não é nada que não se faça. Sim. Nós durante a semana temos uma ama que toma conta dela porque nós possamos trabalhar. Ao fim de semana ficamos nós com ela. Eu às vezes trabalho ao sábado, mas também não é sempre, é só de vez em quando. E tudo se faz. Podes pedir àquela ama para ficar ali um bocadinho a mais? A sábados não. Não, mas à semana, por exemplo, sim, para poderes sim. ir ao cinema, sei lá. À noite, não. A ama que nós temos ela só trabalha durante o dia. E pronto, também há algumas amas que trabalham durante a noite, mas também deixar com pessoas desconhecidas. Sim, não é difícil. Eu estranhar, também não conseguimos. Sabes que eu tinha um casal que vivia em Paris, uns amigos, e acabaram por ficar muito próximos de um casal mais velho, que era quase como se fossem uns avós. Sim. E eles acabavam por aproximaram-se tanto desse casal que nessa altura, como não tinham apoio familiar, houve alturas em que eles disseram, deixe, nós ficamos com o bebê. E eles acabavam por ir tipo ao cinema, assim, uma rapidinha, não é? Rapidamente, e deixavam-nos com eles. Eles até, pronto, era quase como se fossem uns avós, não é? Durante essa altura. Eles agora já vieram para Portugal, mas ganharam essa confiança, sim. Porque às vezes também, eu acredito que seja difícil, não é? Para quem está fora, não ter assim nenhuma rede para poder, como tu dizes, um dia ir ao cinema ou jantar fora, sei lá, não é? É difícil. Ela agora vai crescer, não é? Sim, nós fazemos planos a 3. Claro. É. Mas ir ao cinema, por exemplo, não dá, não é? Não, isso agora o nosso cinema é ir domingo de manhã ver um filme, uma animação, aqueles filmes animados, que nem são aqueles filmes maiores, porque ela ainda é pequena. Mas aqueles filmes de 40 minutos, aquelas curtas-metragens para crianças, digamos assim. Ou veres em casa. Ou em ela casa. Vai dormir e tu vês em casa durante a sexta também. Exato. Mas pronto, às vezes falta esse suporte familiar. Sim. Eu acho que talvez seja o ponto mais negativo de estar no estrangeiro. Porque tirando isso, não vejo outros pontos negativos. Acho que, ainda por cima, para mim, que não estou muito longe, para o meu marido, que está um bocadinho mais longe, já é um bocadinho diferente. De que forma é que tu vês agora o teu país? Quando visitas Portugal, sentes-te um bocadinho turista em casa ou não? Não, sinto-me em casa. Aliás, para mim é estranho, porque eu saí de um país, quando eu emigrei, em 2015, Portugal era um país mais fechado para o mundo do que é hoje. Eu hoje, pronto, onde os meus pais vivem, eu vivo em França, mas eu sempre que venho vou para a casa dos meus pais. Em Espinho está igual, como se o tempo não tivesse passado, mas eu quando chego ao Porto, vejo uma cidade que não era aquela cidade que eu conheci quando fui embora. Uma cidade cheia de turistas, onde ouço falar francês de um lado, onde ouço falar espanhol do outro. Quase não se ouve falar português, inglês, não é? Mais do que português, até. Sim. E, no fundo, eu sinto-me em casa. É o meu país, o país que eu sempre conheci. Mas sinto que o país onde eu cresci, sobretudo nos meios mais urbanos, mudou bastante. Sim, e foram 9 anos, não é? Mudou bastante. Em 9 anos sinto que houve muita coisa que mudou em Portugal. Mas eu sinto-me em casa. Eu não me sinto turista de todo. E quando alguém te pede alguma informação, sei lá, aqueles amigos que agora fizeste em França, é fácil dar recomendações? Como é que tu te lembras de Portugal? Tu vens cá muitas vezes, não é? Sim, 4 vezes por ano são algumas vezes para um imigrante, não é? Isso é fácil. Eu às vezes até tenho já uma lista, assim, com alguns tópicos, com os sítios mais interessantes, os monumentos a visitar, e às vezes conselhos. Olha, se fores, por exemplo, ao Porto, apanhas de comboio e vai também, se tiveres tempo, vai até Braga, vai até Guimarães, vai até Aveiro, tens comboio direto, os urbanos, digamos assim, e nestas cidades ao lado podes ver isto. Isso, pronto, aliás, há muitas pessoas que me perguntam, isso já estou habituada a dar informações e acho que, pronto, nesse aspecto acho que não há grande problema. Agora, às vezes me perguntam
onde é que devemos ir comer ao nível dos restaurantes. Eu, por exemplo, há muita coisa mudou desde que não estou cá, digamos assim. Sim. Conheço aqueles restaurantes clássicos que ainda que ainda estão aí, digamos assim, mas às vezes quando passei pela Baixa do Porto, vejo restaurantes novos, giríssimos. Podia acrescentar esta à minha lista. Que às vezes até vou com colegas meus, com o meu grupo da faculdade, com o meu grupo de amigos de espinho, e que até são eles que sugerem, e eu penso, pronto, este restaurante não conhecia, nem sabia que existia, porque pronto. Pois na lista. Estou a reconhecer a cidade, digamos assim. Sim, é diferente, sim. Mudou muito. Mudou muito. Como é que tu vês o futuro? O futuro? É assim, o meu futuro, atualmente não me vejo... É uma continuidade do presente, não me vejo mudar muito aquilo que estou a fazer. Atualmente vejo-me a continuar em França, com o meu marido, com a minha filha, e eventualmente ter um segundo filho, ainda vamos lá ver. Sim. Mas, tendo em conta isso, não penso mudar muito. Ao nível profissional, talvez um bocadinho, porque já faz 9 anos que estou em farmácia de oficina, e não vou dizer que não gosto do que faço, mas sou uma pessoa que gosta de novos desafios. E gostava, tendo em conta que a formação farmacêutica permite-nos trabalhar em várias áreas, talvez tentar outra coisa diferente. Agora, por exemplo, vou trabalhar menos horas em farmácia de oficina, é um projeto a curto termo, já para o mês que vem, e trabalhar também na parte regulamentar, na parte do oxigênio médico. Vejo-me talvez mudar ligeiramente de área ao nível profissional, também para não me aborrecer. Eu sou alguém que gosta também de tentar novas coisas, digamos assim. Teres outros desafios, não é? Exato. Profissionais. A partir do momento que a minha estabilidade económica não esteja em causa, digamos assim, ou seja, contrato, digamos assim, a longo termo, vejo-me, digamos aí que vai ser o caso, felizmente, vejo-me realmente pronta a enfrentar novos desafios ao nível profissional, eventualmente pessoal, talvez como eu estava a dizer, alegrar talvez um bocadinho a minha família. Mas talvez não para já, porque a minha filha ainda é muito pequenina, ainda é muito talvez exigente, daqui a 1 ano ou 2. Sim. Mas, tirando isso, não digo, estou satisfeita com a minha vida, não me vejo por agora a mudar muito mais do que isso. O meu futuro vejo, digamos assim, continuar um bocado a fazer o que estou a fazer agora. O que é que fiquei agora aqui com uma curiosidade, estava aqui a pensar, o que é que tu falas em casa com o teu marido? Espanhol. Espanhol? O meu marido, pronto, é mexicano, a língua materna dele é o espanhol. O meu marido também fala francês, o meu marido tem a dupla nacionalidade, a portuguesa não, a francesa e a mexicana. Nós decidimos que, como no trabalho falamos francês, eu em casa falo português com a minha filha, porque se eu não falar português com ela, ela não vai aprender português, e para mim isso, não aprender português está fora de questão. Eu faço questão que ela fale português e fale bem o português, o que já é o caso, mesmo ela sendo pequena já fala português. E com o meu marido falo espanhol porque... Também sabes espanhol? Sim, falo espanhol também. E ele não quer aprender o português? Já aprendeu. E quando vem a Portugal, falo português com os meus pais e com a minha família. Giro. Sem nenhum problema. Tem um bocadinho de sotaque, mas não tem nenhum problema em falar português. Mas habituámos-nos assim, porque quando nós nos conhecemos eu já falava espanhol, mas ele ainda não falava português. E pronto, e assim ficou. Foi uma curiosidade, sim. Antes aqui de perguntar antes de te colocar a última questão, qual a mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Porto? É assim, a mensagem que eu tenho a transmitir, digamos assim, é que estudem, digamos assim, aquilo que vocês gostam. Porque às vezes estamos a pensar, não, vou seguir melhor este curso, mesmo se eu gostava mais do outro, porque este aqui ao nível de empregabilidade é melhor. Isso às vezes não quer dizer nada. Eu, por exemplo, em 2005 entrei para a faculdade e não posso dizer que não gosto do que faço, porque gosto da área da saúde. No meu caso, era a saúde, ou também gostava da economia e da gestão, estava um bocadinho na dúvida, mas a saúde na altura dava mais emprego. E 5 anos depois, quando eu saí, aquele curso que permitia um bom emprego
a situação era completamente diferente. Ou seja, às vezes eu penso que o conselho que eu posso dar é: façam aquilo que gostam, depois o emprego vai aparecer. Às vezes pode não aparecer no sítio que pensávamos inicialmente, às vezes podemos ter que superar outros obstáculos, às vezes podemos ter que emigrar e ir para o estrangeiro. Atualmente há muitas pessoas da minha geração que o fizeram, há muitos estudantes da universidade que estão atualmente na Universidade do Porto que vão ter que fazer, que vão ter que emigrar, mas façam aquilo que gostam, porque de uma forma ou de outra vão acabar sempre por se arriscar na vida. Obrigada, Diana. Nada. Quanto a nós, vemos no próximo Alumni Mundos. Até lá!